Jesus não vai voltar. Que isso, irmão Leandro? Você tá ficando doido? Vem comigo, jogador. Bom, primeiro eu quero avisar meus irmãos futuristas que não adianta choradeira. Não adianta chorar, tá? Porque a mamadeira está seca. Então não adianta vir de choradeira, porque amanhã o meu telefone vai estar desligado. Não tô nem aí pra vocês, tá? Já tô avisando meus irmãos futuristas. Agora vamos lá. Jesus não vai voltar, tá? Jesus não vai voltar. Ele voltou no primeiro século da era cristã. Ele já voltou para os seus discípulos, os seus judeus. Ele prometeu que voltaria para os judeus e não para mim nem para você, tá? Então vamos lá. Mateus 24, versículo 30. Olha só, vamos ver. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Bom, primeiro vocês têm que entender que essa palavrinha terra aqui no grego está dizendo terra habitada. Não é toda a humanidade, não é toda a terra. Está falando de terra habitada, a terra de Israel. A prova disso é que está escrito aqui em cima, ó, que as tribos de toda a terra Israel, a terra de Israel, não é toda a terra, se lamentarão. Tanto é a prova disso que todas essas tribos se desfizeram após a destruição do templo no ano 70. Todas essas tribos deixou. Ou você vê alguma tribo por aí? Eu não vejo mais. Então, se Jesus ainda voltar, vocês me mostram onde estão essas 12 tribos de Israel que está dizendo aqui, tá? Bom, Jesus continua em Mateus, versículo 32. Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, da videira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna terno e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Ao 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas. Quem iria ver todas essas coisas? Os judeus, os discípulos. Com quem Jesus está falando isso? Com os seus discípulos. Ou seja, se Jesus ainda vai voltar, os seus discípulos têm que estar vivos, pois em Mateus 24, versículo 33, o próprio Jesus disse que os discípulos deles iriam ver todas essas coisas, e eles iriam saber que estava próximo às portas. Ou seja, se Jesus ainda não veio, eu queria que meus irmãos futuristas me mostrassem onde está esses 12 apóstolos, esses 12 discípulos de Jesus, que Jesus falou que iria ver a volta dele em juízo. Mas tem mais, vamos continuar. A prova maior que Jesus não vai voltar e que ele já voltou na sua geração, na primeira era cristã, no primeiro século, está aqui no versículo 34 de Mateus 24. Em verdade vos digo que não passará esta quer dizer a geração de Jesus. Em verdade vos digo, ele dá uma ênfase, né? Em verdade vos digo que não passará aquela geração dele, os discípulos judeus que viveram na geração de Jesus. Segundo a própria Bíblia, uma geração dura 70 anos. Então vamos lá. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Que coisas queriam se cumprir? A volta de Jesus, o arrebatamento, tudo que está escrito em Mateus 24. É só você dar. Bom, irmão, nós sabemos que o nosso Jesus ele não é mentiroso, né? Sabemos que o nosso Jesus Cristo ele não é mentiroso. Ele não mentiu, né? Quando ele disse que em verdade vos digo que não passará aquela geração, a geração dele. Por mais que os futuristas tentem chamar Jesus de mentiroso, dizer que isso aqui é uma mentira, Jesus não é mentiroso. Quando ele falou que em verdade vos digo que não passaria aquela geração, a geração de Jesus. Segundo a própria Bíblia, uma geração dura 70 anos. Então, tá aí bem claro, o próprio Jesus falando que ele não volta mais, ele já voltou no ano 70, naquela geração. Na geração dele, né? Na geração de Jesus, aonde Mateus 24, ele deixa bem claro, todo o capítulo de Mateus 24 diz que na queda do templo aconteceria tudo isso que está explicando aí, né? Então, não vamos chamar Jesus de mentiroso. Jesus não é mentiroso. Ele disse, está falado, né? Ele falou, está falado, ele não é mentiroso. Se ele disse que ia ser na geração dele, foi na geração dele. Aos meus irmãos futuristas, já vou avisando que meu telefone está desligado amanhã. Pode chorar à vontade. A mamadeira secou. Graça e paz a vocês e ó, beijinho no popô.